Olá, senhores. Bora aí com uma questão que vai envolver um monte de coisa aqui. Energia, dinâmica impulsiva. Vamos embora para ela, então. Ó. Uma bala de massa M e velocidade Vzinho passa através de um pêndulo de massa E e sai dele com 1/4 da energia cinética inicial. O pêndulo tem comprimento L, ou seja, o raio desse movimento circular é L, e o valor da aceleração da gravidade é G. As seguintes afirmações são feitas. Tem a afirmação 1, 2 e 3. E ele quer saber quais são corretas aí, né? Eu vou começar pela 3, tá? Vou começar de trás para frente. Olha só. A aceleração tangencial da massa pendular, quando o fio passa pela posição horizontal, tem módulo igual a G. Senhores, quando o fio está na posição horizontal, vou colocar em vermelho aqui para vocês, ó. Quando ele está na posição, o fio na posição horizontal, o nosso pêndulo, ó, as forças que estão agindo nele são a força tração, que eu vou colocar amarelinha aqui, ó, e a força peso, que eu vou colocar em azul, certo? Esse vetorzinho aqui seria a velocidade, mas eu não vou olhar para ele, porque velocidade não é força para nós, tudo bem? Bom, eu tenho a força peso e eu tenho a força tração. E aqui você percebe que pelo fato de eu ter um movimento realizando uma curva, eu com certeza tenho uma aceleração que nós chamamos de aceleração centrípeta, certo ou não? Mas, pelo fato de eu ter uma força na vertical, que é tangente ao ter um movimento circular, isso garante para nós que eu também tenho aqui uma aceleração tangencial. E essa aceleração tangencial, senhores, é em função da resultante das forças que agem na vertical, tangente à curva, que é o próprio peso. Então, a hora que você coloca lá o peso sendo a própria resultante, ó, força resultante é o peso. A resultante é a massa vezes a aceleração tangencial. O peso é a massa vezes a gravidade. M corta com M, eu vou poder falar que a aceleração que é tangente à curva é a própria aceleração da gravidade. Portanto, o item 3, ele é verdadeiro para nós. E dessa forma, a gente fica entre A e D, né? Aí, olha só, a 2, estou indo de trás para frente, hein? No ponto mais baixo da trajetória, o pêndulo, logo após a bala atravessar o pêndulo. Então, perceba que o pêndulo agora tem velocidade já. Se ele tem velocidade, ele tem resultante centrípeta, porque ele está fazendo velocidade numa curva, né? Então, ele tem resultante centrípeta. Ele fala que logo após a bala atravessá-lo, a tração no fio é igual ao peso do pêndulo. Senhores, seria igual se o sistema tivesse em equilíbrio. Ele não está em equilíbrio. Se ele está falando que é logo depois da bala atravessar o pêndulo, se ele tem velocidade e está fazendo uma curva, ele tem uma aceleração, que é a aceleração centrípeta. Significa que quem puxa para cima é maior do que quem puxa para baixo. Nesse caso, a tração ela é maior que o peso para nós, para poder ter uma aceleração para cima. Então, o item 2, a gente percebe que ele está falso. E aí a gente já chegou na alternativa 3, né? Na alternativa certa, quer dizer, a alternativa A. Perceba que as verdadeiras têm que ser 1 e 3, e isso te ajuda a ganhar tempo. Porque olha como que nós vamos fazer para descobrir se a 1 é verdadeira ou não. Vem com o tio, olha só. A menor velocidade V para que o pêndulo faça uma volta completa no plano vertical é 2m emão sobre minho raiz quadrada de 5 vezes G vezes L. Vamos por partes, então. Eu quero saber o valor desse carinha aqui para que esse pêndulo consiga dar essa volta completinha aqui em cima. Certo? Então, vamos lá. Para ele conseguir passar lá em cima, obviamente que ele precisa ter uma velocidade mínima. E essa velocidade mínima, se você lembrar, ela é raiz quadrada do raio do movimento circular vezes a aceleração da gravidade. Pior, eu não lembro. Se você não lembra, você vai ter que montar um sisteminha. Quer ver? Ó? Aqui nós temos a força peso e teríamos a tração no fio. Vai, peão, por que teríamos? Porque vamos pensar. Se eu estou passando na velocidade mínima para não cair, significa que eu estou prestes a cair. Se a minha velocidade fosse um pouquinho menor do que essa mínima, eu ia cair. Eu ia soltar aquele fio.
o fio ia ficar frouxo, ou seja, a tração não ia existir. Então, se eu estou passando com a velocidade mínima, senhores, significa que essa tração tem um valor muito próximo de zero para nós. Por isso que eu vou poder considerar que lá em cima, a nossa resultante, que é no caso a centrípeta, que é a massa vezes a aceleração centrípeta, ela está sendo sofrendo o papel, quem está fazendo o papel da resultante é o próprio peso. Então vai ficar M vezes a centrípeta, que é V quadrado, sobre R. O peso é a massa vezes a gravidade. E aí nós vamos poder pegar a massa de um lado e a massa do outro e cortar. O raio passa multiplicando, a gente descobre que a velocidade mínima necessária é raiz de RG, ou, nesse caso, como o comprimento é L, vai ficar a raiz de L sobre G, já que o raio do movimento circular é o próprio comprimento do fio. Mas você poderia ter colocado direto, se você soubesse já que em globo da morte, para dar a volta lá em cima, não importa a situação, é velocidade raiz do RG. Mas vamos por partes agora. Quando esse pêndulo sair aqui, ó, ele vai sair com uma velocidade que eu vou chamar de V'. Tudo bem ou não? É após o impacto dessa bala que atravessa ele. Agora vamos fazer o quê? É a energia cinética que vai se transformar em energia cinética mais potencial gravitacional. Essa potencial gravitacional, obviamente, eu vou pegar esse nível como referência aqui. Então agora, ó, a energia cinética lá do ponto mais baixo, vou chamar de ponto A, ela vai se transformar em energia cinética mais potencial gravitacional lá no ponto B. A energia cinética no ponto A é a massa do corpo, que é mão, vezes a velocidade V' ao quadrado, sobre 2. A energia cinética no ponto B é a massa mão. A velocidade que ele tem aqui no ponto B, que é aquela raiz quadrada do RG, ou de LG, né? Já vamos colocar aqui raiz quadrada de L, porque o raio é L, é o comprimento do fio. Então, raiz quadrada de LG ao quadrado sobre 2. E mais a potencial gravitacional, que é mgh. Aqui a altura, ó, é L mais L. Dá um total de 2L. Emão, a gente pode cortar? Eu vou multiplicar toda a equação por 2. Então, 2 vezes V' ao quadrado sobre 2 vai sobrar o V' ao quadrado. É igual. 2 vezes a raiz quadrada de LG ao quadrado sobre 2, vai cortar o 2, sobra o raiz aqui, corta com o 2, sobra 1LG, mais 2 vezes o 2LG, 2 vezes 2, vai dar um total de 4LG. Então a gente vai descobrir aqui, ó, que a nossa velocidade que o corpo, que o pêndulo tem após o impacto dele com a bala, aquela bala de massa mínima, é raiz quadrada de 1LG mais 4LG, dá um total de 5LG para nós. Beleza? Descobri agora a velocidade que o pêndulo saiu após o impacto da bala de massa mínima. E agora eu vou pensar nessa troca de forças entre a bala e o pêndulo. Para isso, eu vou fazer o teorema da conservação da quantidade de movimento, já que trata-se de um sistema isolado. É a bala e o pêndulo apenas, né? A gente sabe que a somatória da quantidade de movimento antes tem que ser igual depois. Antes, como o pêndulo está parado, é apenas a quantidade de movimento da bala, certo ou não? Depois, eu vou ter a quantidade de movimento da bala após o choque, mais a quantidade de movimento do pêndulo, também após o choque. Então vai ficar a massa da bala, quantidade de movimento é massa vezes velocidade, né? Vai ficar a massa da bala vezes a velocidade, que é o Vzinho, é igual a massa da bala vezes a velocidade dela, que eu vou chamar de V', mais a massa do pêndulo, que é mão, vezes a velocidade do pêndulo, que nós já chamamos aqui de V'. Eu vou ficar aqui com uma relação, ó, em que não dá para cortar nada, né? Não dá para a gente associar nada, então eu vou deixar essa equação desse jeitão que está aqui. Daqui a pouco a gente brinca com ela. Que agora eu vou ter que buscar uma outra equaçãozinha, que foi o quê? O cara falou que para a bala, a energia cinética dela antes, que eu vou falar que é M, Vzinho ao quadrado sobre 2, tem esse valor. E que a energia cinética dela depois é 1/4
da energia cinética que ele tinha antes. Ele falou isso no texto, ó. Ele fala que uma bala de massa m em velocidade v atravessa um pêndulo de massa m e sai dele com 1/4 da energia cinética inicial. Então, pera lá. A energia cinética depois é a massa m, essa velocidade v² sobre 2. Tudo isso é igual a 1/4 da energia cinética antes, que nós vimos que é m v² v² sobre 2. Esse m sobre 2 de um lado, eu corto com o m sobre 2 do outro. Aqui eu vou aplicar a raiz quadrada de um lado para manter a igualdade. Tudo que eu faço de um lado eu tenho que fazer do outro. Raiz quadrada de v² é o v'. Raiz quadrada de v² é o v. E raiz quadrada de 4, no bom sentido, é 2. Pronto. A gente descobre que a velocidade que a bala tem após atravessar o pêndulo é metade da velocidade que ele tinha antes. Então eu vou substituir aqui, ó. Vai ficar a massa m vezes a velocidade v' é igual a massa m, a velocidade v', que nós acabamos de descobrir que é o v' dividido por 2, mais emão v'. Eu vou passar esse m sobre 2 de v' para o outro lado negativo, então vai ficar mv' menos mv' sobre 2. Tudo isso é igual a emão v'. Aqui eu tenho 1 eminho-v menos meio eminho-v. Lógico que vai sobrar meio eminho-v para nós. Vou repetir, ó. Eu tinha 1 mv menos metade dele. Sobra o quê? Eu tiro de 1 a metade, sobra metade dele. Eminho-v sobre 2. Igual a emão vezes o v'. Esse v' nós achamos aqui em cima, ó. Ele equivale a raiz de 5LG. Portanto, como eu quero o Vzinho, nós vamos chegar que o Vzinho teria que ser 2 vezes, que passou o 2 que está dividindo, multiplicando, o emão, o eminho passa dividindo, e vezes raiz de 5LG. Olha que transtorno, né? Para a gente poder chegar e pelo menos confirmar que é verdadeira, né? Imagina depois de tudo isso você confirmar que é falsa o item 1. Então, o item 1 verdadeiro, o item 3 verdadeiro, a melhor alternativa é a alternativa A para nós. Fechou, senhores? Grande abraço a todos.